Garcia de Santana. Eu sou aluno do curso noturno de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. E estou aqui para fazer um vídeo resumo referente à matéria de gerências de projeto, TE 261. E o artigo que eu estarei apresentando foi apresentado no primeiro CONTESI, que é o Congresso Internacional de Gestão Tecnológica e Sistemas de Informação. Os autores desse artigo, que eu estarei resumindo, são Ricardo Leonardo Rovai, Marcelo Muniz Silva e também Milton de Abreu Campanário. O artigo o qual estarei resumindo e dando foco na minha experiência tem como título Metodologias de Estimativas de Prazo e Orçamentos de Projeto em TI. Esse trabalho ele apresentou em linhas gerais um conjunto estruturado de metodologias estimativas de custos e orçamentos. E ele também apresentou uma pesquisa na qual estavam envolvidas mais de 40 empresas. Primeiramente, o que significa estimar? Estimar é basicamente tentar prever. E a estimativa, geralmente, ela protege tanto a parte contratada quanto a parte contratante. No caso, se a gente subestima o projeto, o prejuízo vem para quem está desenvolvendo o projeto. E se a gente subestima o projeto vai para o cliente e a gente pode até perder o cliente. Isso pode corroborar a perda do cliente por uma subestimação, porque vai ficar muito caro o custo do projeto e o cliente não vai aceitar pagar isso, na maioria dos casos. E com a estimativa, a gente pode também determinar duração e os recursos a serem utilizados. Os problemas, geralmente problemas de orçamento, é o que diferem os cases de sucesso e os cases de não sucesso. Se o projeto tem uma boa estimativa, a gente mitiga os erros. No caso, por exemplo, eu trabalhei na França em uma empresa e a gente geralmente usava estimativas para mitigar o risco, geralmente baseado nos conhecimentos da equipe que a gente trabalhava. Mas, por experiência pessoal, os fatores que dificultam uma estimativa são complexidade do projeto, a criticidade dos prazos, quando a gente tem um prazo muito pequeno para realizar uma tarefa grande, e quando o orçamento também da tarefa é irrealista. E o objetivo, em linhas gerais, das estimativas é definir a quantidade de recursos necessários. Na área de TI, como na minha área, que era desenvolvimento de software, quantos programadores que estariam envolvidos, assim como toda a equipe que estaria envolvida para fazer aquele projeto de software. Orçar o projeto. No caso lá, a Bacete, ela tinha vários clientes muito grandes, mas conforme os clientes, eles também têm um limite que eles podem pagar para um projeto. E também a gente usava ela para definir os prazos de projetos também. Na minha vida, geralmente, eu uso, dentre todas as metodologias de estimativas citadas no artigo, na minha vida eu uso geralmente a estimativa estoica, na qual eu pego uma base de dados e tento estimar o meu projeto conforme aquela base. Era o que a gente usava lá na Bacete. Os programadores já sabiam quanto tempo mais ou menos demorava fazer o projeto, eles davam para o estagiário ou para outros programadores fazer aquilo, e isso daí era muito necessário para a gente não precisar colocar recursos suplementares. Por exemplo, contratar pessoas, outros programadores freelancers.
e também a estimativa por analogia, que no caso a gente já fez um projeto e a gente deseja fazer um projeto, mas a gente não tem ideia, mas o projeto é similar. Então a gente tenta fazer uma analogia, tentando encaixar aquilo, o nosso projeto, num projeto que já foi feito previamente. Daí o artigo ele diz que a estimativa mais confiável que tem é a estimativa bottom-up. Essa estimativa ela divide o projeto em pacotes, assim detalhando os pacotes de cada tarefa. São os pacotes, assim detalhando os pacotes das tarefas. E ela também define a quantidade de recursos e também, por fim, ela estima o valor final do projeto. Com os dados, eles fizeram, nesse artigo, eles fizeram uma pesquisa chamada Survey. Nesse artigo, como eu tinha citado, foram entrevistados mais 40 empresas no período de entre 4 e 5 meses. As empresas, uma das perguntas gerais que eles fizeram, das principais perguntas, era se a empresa já teve um problema de controle nos últimos 3 anos. E 85% dessas empresas, de diferentes setores, responderam que sim. Sim, eles tiveram problemas de controle. E daí foi feita a pergunta, quais empresas, se elas usavam ou não as metodologias de estimativa. 55% das empresas disseram que não. E 38% das empresas disseram que sim. E as outras não souberam precisar. A grande maioria, ou seja, das empresas que usam as estimativas, elas falaram que é benéfico o uso das estimativas. 95% dessas empresas que usam afirmaram que é benéfico. E 4% das empresas afirmaram que não é benéfico e 1% não sabe precisar. Então, e 90% das empresas assumiram que tiveram redução de custos nesse período, que elas estavam usando com o uso das estimativas. A conclusão que a gente chega é que as estimativas elas podem diferenciar um projeto de sucesso de um projeto de insucesso, e que também é necessário um bom embasamento para mitigar os riscos do projeto. É isso aí, eu gostaria de agradecer a todos. Não sei, gente.